Glória a Deus. Wilson, meu filho, pode baixar um pouquinho o som, por favor? Graças a Deus. Isso. Meus irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, dar graças a Ele por este privilégio, podermos estar aqui na casa dEle para adorarmos e bendizermos o nome dEle. Os irmãos que estão em casa, Deus abençoe. Os irmãos que estão conosco online, continuo a insistir para que os irmãos, podendo, abram câmera, participem conosco, interajam. É sempre uma alegria para nós. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bênção, pelo privilégio, pelo presente, pelo dom da vida que o Senhor tem nos concedido. Se não fosse o Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas a tua misericórdia, Senhor, a tua bondade, o teu amor tem nos trazido, tem nos guardado, tem nos cercado, tem nos protegido, porque a tua vontade, Senhor, ela é soberana e ela é feita nos céus e na terra. Senhor, receba este culto nesta noite. Abençoa os irmãos que estão chegando, os irmãos que estão online, participando deste culto conosco, Senhor. Que a glória lhe seja dada e possamos mais uma vez aqui nos alimentar, meu Senhor, da tua palavra, que é um alimento vivo para as nossas vidas. E que a tua bênção seja sobre cada lar, cada família e a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Tome assento, irmãos. Vamos cantar o hino 186 da nossa harpa. 186. Vamos aproveitar, já vamos semear na obra de Deus, semear os dízimos, ofertas. Graças a Deus. Mais uma vez conosco o irmão Daniel. Deus abençoe, homem de Deus. Em casa, tudo bem? Família, esposa? Amém. Graças a Deus. Sempre bem-vindo, nosso irmão. E no 186, vamos cantar com alegria? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor.
até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, vamos mais uma vez em pé, orar. Vocês ficarão aí pelo menos uns 30, 40 minutos. Vamos agradecer a Deus pelas ofertas, pela bênção de Deus na nossa vida. Senhor, nós te damos graças por podermos mais uma vez, Senhor, semear a semente que o Senhor tem dado aos nossos lares, nas nossas mãos para administrar. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor consagre estes dízimos e ofertas, Senhor, para uso exclusivo na tua casa, na tua obra, Senhor, para que haja expansão, para que vidas sejam alcançadas, sejam ajudadas, missionários sejam sustentados, meu Senhor, e seja administrado com muita sabedoria pelos teus filhos que administram, Pai. Abençoa cada lar, cada família. Continua, Senhor, nós pedimos a abençoar de tal forma que não falte, Senhor, o alimento, não falte o calçado, não falte a veste, não falte, Senhor, a saúde, sobretudo, Senhor, não falte no lar dos teus filhos aquela bênção tal que o Senhor disse que derramaria sobre aqueles que fiéis, meu Senhor, fiéis, trabalhassem em prol do sustento do teu reino aqui na terra. Nós te damos graças, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos ler o texto sagrado. Eu convido os irmãos para a carta de Paulo aos carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. A partir do verso 19. Graças a Deus. Este é o texto para o qual o Senhor direcionou o meu coração e a minha alma desde ontem. Versículo 19 do capítulo 10 da carta aos Hebreus diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Todos digam amém. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti mais uma vez, suplicando a orientação, a direção do Teu bom e poderoso Espírito, para que nós possamos, meu Senhor, nos alimentar da Tua palavra neste momento. Fala conosco, nós precisamos, Senhor, nós estamos aqui porque a nossa alma precisa se alimentar, a nossa alma precisa estar, Senhor, na Tua presença. Então, que o Teu Espírito fale, que o Senhor cresça, que eu diminua, que a glória toda, Senhor, seja dada ao Teu grande nome e que nós venhamos sair daqui, Senhor, confortados, consolados, exortados, sair daqui fortalecidos, Senhor, pelo alimento da Tua palavra e que o Teu bom e poderoso Espírito nos dirija mais uma vez. Nós lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, irmãos. Glória a Deus. Sexta-feira temos oração, culto de oração. Sexta-feira é o culto de oração aqui na nossa congregação. E os trabalhos seguem de forma normal. Meus irmãos, queremos falar nessa noite com base em uma expressão do versículo 25. A expressão é a última expressão. Quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Vamos repetir essa expressão?
Diga, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O escritor aos Hebreus diz no versículo 19, iniciando, que nós temos ousadia. Ousadia que é segurança, liberdade, confiança para entrar no santuário. E por que nós temos, ou o que nos dá esta ousadia, esta segurança, essa liberdade, esta confiança para entrar no santuário? Por que é muito valorizado aqui pelo escritor aos Hebreus esta questão? Porque todos nós sabemos, nós que lemos o texto sagrado há algum tempo, que no Antigo Testamento, a congregação de Israel, nem todos tinham o privilégio de poder entrar num santuário como nós podemos entrar, ou adentrar a presença de Deus. Notem os irmãos que a Bíblia, ela explica, ela mostra, até de forma figurativa, que uma vez no ano, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para oferecer aquele sacrifício por si e por toda a congregação. Mas a congregação mesmo não podia entrar. O máximo que eles podiam chegar era no lugar chamado pátio. Então, note, irmãos, que o escritor ele está dizendo que nós temos um grande privilégio. Nós podemos hoje, sem intermediação sacerdotal humana, nós temos acesso à presença de Deus todos os dias. Nós dobramos o joelho, nós estamos caminhando, estamos fazendo os nossos afazeres, e é só nós nos ligarmos a Deus, em nome de Jesus, pronto, você já está na presença de Deus. A sua oração já é ouvida, a nossa oração já é ouvida. É por isso que o escritor aos Hebreus, alguns dizem que quem escreveu foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Timóteo, não importa. O importante é que o texto sagrado chegou até nós para nos alimentar. Mas veja que o escritor, ele mostra o privilégio que nós temos, que outrora nenhum deles tinham, principalmente lá no tempo do Antigo Testamento. E ele mostra o porquê nós temos este privilégio, temos esta ousadia, temos segurança. Note que lá no Antigo Testamento, o texto sagrado diz que naquele dia, quando o Senhor Deus desceu no Sinai, que o monte começou a fumegar, Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava no meio, entre Deus e o povo. E o Sinai tremendo, um grande forte som de buzina, relâmpagos e trovões cortando o céu em cima do Sinai. A Bíblia diz que a congregação estava longe. Vocês pensam que eles estavam no sopé do Sinai? Não, eles não podiam. Ninguém suportaria a presença de Deus ali. Ninguém. O Senhor delimitou, disse, olha, eles não poderão atravessar. Eles não podem atravessar, a minha presença estará lá. O próprio Moisés, a Bíblia diz que ele ficou tremendo e com medo. Mas a Bíblia, o texto sagrado aqui é muito claro, dizendo que quem nos dá esta confiança, esta ousadia, esta segurança para entrar na presença de Deus hoje é o sumo sacerdote chamado Jesus, versículo 21, diz, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, um grande sumo sacerdote. Jesus, ao morrer, ao expirar, ao dar aquele brado de morte na cruz, o texto sagrado nos diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E hoje, irmão, considere-se privilegiado, ou que toda a igreja, irmão, pudesse entender isso, todos nós, que é um privilégio nós estarmos aqui, é um privilégio a gente dobrar o joelho, ou andando, ou caminhando, não importa. O que importa é nós curvarmos a nossa vida, o nosso coração diante de Deus. E nós temos esse privilégio, temos esta ousadia, temos essa segurança, porque nós temos um grande sacerdote, Jesus Cristo, que é Senhor da minha e da tua vida, e Ele nos deu o direito. Hoje nós não ficamos mais no pátio, hoje nós podemos entrar na casa de Deus, entrar na presença de Deus, adorar a Deus com alegria.
sem medo de trovão, de relâmpago, não. A presença de Deus, ela está na casa, ela se faz sentir quando nós adoramos ao Senhor, e isso é um privilégio. A carta toda aos Hebreus mostra a diferença do Antigo para o Novo Testamento, mostra a diferença da antiga aliança para a nova aliança, mostra a diferença do antigo sacerdócio para o novo sacerdócio de Cristo. E isso nós precisamos entender, irmão, é pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, pelo novo caminho, novo e vivo caminho que ele abriu, rasgando o véu da sua própria carne, está escrito aqui, no verso 20. Então, hoje nós temos livre acesso à gloriosa presença de Deus. Isso, irmãos, é um privilégio que o povo do Antigo Testamento não tinha. Eles não tinham. No versículo 25, o escritor nos fala a respeito de um dia. Ele diz, aquele dia, porque vai se aproximando aquele dia. Eu quero tirar, com a graça de Deus, algumas lições aqui. Em primeiro lugar, quando o escritor ele fala a respeito daquele dia, o versículo 25, Hebreus capítulo 10, vai se aproximando aquele dia, sem dúvida alguma, o escritor se refere à volta de Jesus, a volta do Senhor para raptar a igreja. A igreja será raptada, irmão. E por que essa expressão raptada? Porque o arrebatamento da igreja acontecerá de forma rápida, abrupta. A igreja será, a palavra no original será arrancada da terra. Nós seremos arrancados da terra. Assim como o povo de Israel saiu rapidamente do Egito, de uma noite para o dia, a igreja também sairá da terra de forma rápida. Quando as pessoas perceberem, a igreja já foi embora e algum meio de comunicação estará dando a notícia, mas nós não estaremos mais aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a maior esperança. Então, o escritor aos Hebreus, para confortar a irmandade, para confortar os crentes daquela época, ele fala a respeito desse raptar da igreja, desse rapto da igreja, né? E o texto está em Hebreus capítulo 9, verso 28, acompanha, só virar uma folha ou não aí. Hebreus 9, 28 diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá, querendo eu ou não, querendo você ou não, querendo o mundo ou não. O texto está dizendo que ele aparecerá segunda vez sem pecado. E aparecerá para quem em primeiro lugar? Para aqueles que o esperam para a salvação. Eu e você. O mundo não verá, mas no dia do arrebatamento da igreja, nós, de repente, estaremos na presença do Senhor, com corpos glorificados. Louvado seja Deus. Nada, irmão, nada que flagela o nosso corpo hoje vai nos acompanhar. Não partiremos dessa terra em corpos transformados, glorificados. Louvado seja Deus. Então, o escritor, ele diz, ele fala dessa esperança e ele se refere àquele dia, né? E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Lucas capítulo 21 e verso 34 é um verso de alerta para todos nós também. Lucas 21 e 34 é um alerta. Jesus disse assim, e olhai por vós. Essa expressão olhai por vós significa vigiem, fiquem atentos. Fiquem atentos ao vosso procedimento. E olhai por vós, para que aquele dia, note que é o mesmo dia, irmão, e olhai por vós, para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Mateus 24, 36, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus disse isso porque ele estava aqui na terra. Então, notem os irmãos, que Jesus ele falou a respeito daquele dia
Diga assim, aquele dia. E ele disse para que nós tomemos cuidado para que aquele dia não nos pegue de surpresa. É por isso, irmão, que a igreja está constantemente pregando, o evangelho está sendo pregado de uma forma como nunca foi. Nunca foi. Hoje, mídias sociais, as pessoas têm acesso a diversas versões de Bíblia. Não há como as pessoas não terem acesso, né? Quiçá nos países um pouco mais livres e democráticos, a palavra do Senhor. Até na China, irmão, comunista, a palavra do Senhor entra. Em Cuba, na Eritreia, em países como esse, a palavra de Deus, ela entra sim. Há crentes, há. Então, a Bíblia nos ensina, o Senhor ele foi muito categórico em dizer, tomem cuidado, olhem por vocês, para que aquele dia não vos pegue de surpresa, porque se o Senhor disse isso, é porque aquele dia, irmão, vai pegar a gente de surpresa. E esse tipo de surpresa não será boa. Esse tipo de surpresa não será boa. Eu fico imaginando, sabe, irmãos, crentes que estão dormindo, que estão como que adormecidos, esperando alguma coisa que não o que está dito na palavra do Senhor. Esses crentes serão pegos de surpresa. Que Deus nos guarde, irmão, que aquele dia nos pegue de surpresa. Por isso que Jesus ele deixou para nós a advertência. Olhem, vigiem, estejam atentos para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Porque daquele dia, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ele foi claro em dizer isso. Daquele dia e hora da sua volta, o Senhor disse, ninguém sabe. Nós não sabemos o dia. Eu vou dizer para os irmãos, graças a Deus que nós não sabemos o dia, porque brasileiro é uma coisa, né? Se brasileiro soubesse o dia da volta do Senhor, ele mudaria de vida um dia antes, ia curtir até o último dia, se nós conhecemos bem os brasileiros. Mas nós não sabemos o dia. Mas, irmãos, nós não sabemos o dia, mas o tempo nós sabemos. O tempo nós sabemos. Então, preste atenção. Há crentes que não leem direito o texto sagrado. Nós não sabemos de nada. Não. Nós sabemos sim. Nós não sabemos o dia, mas o tempo nós sabemos. A Bíblia diz que o tempo da volta do Senhor, ou da aproximação daquele dia, tem algumas evidências. Uma delas é a apostasia. O que é apostasia, pastor? Apostasia é abandonar a fé, deixar a fé, regredir na fé. Apostasia fala de pessoas crentes abandonando a fé. Como? Pelo esfriamento do amor pelo Senhor. Pelo esfriamento do amor pela irmandade. Pelo esfriamento do amor pela palavra. Não lê mais a palavra, não tem aquele apetite diário pela palavra. Não, eu preciso ler um verso, parar. Esse apetite vai diminuindo. Isso também denota regressão, apostasia. Então, não o dia nós sabemos, o dia nós não sabemos, mas o tempo sim. A palavra de Deus diz, quando vocês perceberem a apostasia, pessoas abandonando por nada a fé, esse é o tempo. O Senhor virá exatamente num tempo de esfriamento espiritual, de apostasia espiritual. Por isso, a exortação da palavra. Olhem, observem, vigiem, estejam atentos, porque o Senhor disse assim, que no final dos tempos, com a proximidade daquele dia que o texto de Hebreus está dizendo, o amor de muitos esfriaria. E é o amor por Deus, irmão. Quando o amor pelo Senhor se esfria o amor pela palavra, se esfria o amor pela oração, se esfria o amor pela irmandade, se esfria o amor pelo desejo de estar presente, de fazer algo para Deus. Nem todos pregam, nem todos cantam, nem todos tocam, mas minimamente todos precisam ser crentes, salvos,
com alegria na casa do Senhor, na presença do Senhor. Porque existem características que eu não tenho, mas os irmãos têm. E características que os irmãos têm que eu não tenho. Então, a igreja ela se completa como um corpo. Então, de alguma forma, um ajuda de uma forma, um intercede, outro ora, outro toca, outro prega, outro evangeliza, outro leva um folheto, uma ajuda com assistência social, de forma que o corpo continua de forma sinérgica trabalhando. Trabalhando. O problema, irmão, é o esfriar do amor, é o esfriar, que leva as pessoas a se afastarem. Eu vou dizer uma coisa só para vocês aqui. Durante esses 2 anos de pandemia, irmão Flávio, irmão Fidelis, irmão Denilson, eu alimentei no meu coração a esperança de que toda essa situação mudaria muita gente. Mudaria a atitude de muita gente. Mudaria a forma das pessoas pensarem. Irmãos, no nosso país, mais de 600 mil pessoas perderam a vida. Eu não sei em quanto está a população de Santo André hoje, alguém sabe? A última vez estava por volta aí de 700 mil, 800 mil. Né? Vocês imaginam, mais de 600 mil pessoas só no nosso país. Uma cidade de Santo André foi perdida. Isso deveria, irmão, aguçar. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Isso deveria aguçar a mente das pessoas. Aguçar a mente. As pessoas precisariam, meu Deus, se Deus quisesse destruir este mundo, irmão, com um sopro ele destruiria. Com um sopro. Veja-se, um ser que nós não conseguimos enxergar está fazendo miséria no mundo. O que mais nós vamos esperar para que nós nos despertemos? Para ser mais crentes? Para servirmos ao Senhor como precisamos realmente servir? O que é que mais precisa acontecer, gente? E tudo isso vem à baila, tudo isso está acontecendo, por quê? Porque o dia está se aproximando, irmão. O dia está se aproximando, o dia da volta iminente do Senhor está se aproximando. Deus tem falado, Deus tem bradado, Deus tem usado vasos através da palavra, através do dom profético. Por isso que o Senhor disse assim, quem tem ouvidos, ele está querendo dizer assim, olha, se você quiser dar ouvidos, ouça. Ninguém vai conseguir, irmão, se desculpar diante de Deus. Dizer, Senhor, não adianta, não tem desculpa, porque aqui está o manual. E nós estamos aqui para aprender. Os irmãos não estão aqui porque vocês não têm nenhuma atividade para realizar agora em casa. Nem eu. Muito pelo contrário, nós estamos aqui porque a nossa alma precisa, irmão. Nós cremos nessa Bíblia sagrada ainda, nós cremos. E vamos continuar crendo e nos alimentando dela, e alimentando a nossa alma dela. Louvado seja o nome do Senhor. O dia nós não sabemos, aquele dia, nós não sabemos o dia, mas o tempo nós sabemos. Será marcado pelo esfriar do amor. Outra coisa, será marcado por escândalos absurdos, dentro e fora da igreja. Não deveria acontecer, mas acontece, porque o ser humano continua a ser ser humano. Jesus disse assim, é lícito que os escândalos venham, é lícito. É lícito, quer dizer, vai acontecer. Mas o Senhor, ele diz assim, ai, e quando o Senhor diz ai, é ai mesmo. Ai daquele por quem vir os escândalos. Foi Jesus que disse isso. Então, os irmãos e irmãs, não se assustem. Olha, pastor, aquilo que aconteceu, e aconteceu na igreja com aquele, não se escandalizem. Não se escandalizem, o Senhor ele já nos deixou alertados ou alerta sobre isso. Não se escandalizem, mas não se desviem, não se afastem. Olha, eu tinha aquela pessoa
ou aquele ser, ou aquele, como um exemplo. Não, irmão, o nosso exemplo é Jesus. É Jesus, o ser humano é ser humano. O ser humano é ser humano. Jesus disse que é lícito que os escândalos venham, mas ai daquele por quem vir os escândalos. Tempo de escândalos, nós estamos vivendo um tempo de escândalos. Dentro do seio da Irmandade, infelizmente. Nós não queríamos de forma alguma ver, mas nós veremos. Porque o ser humano é o ser humano. E se o ser humano ainda der lugar, vazão para os seus desejos carnais, eles ainda estão aqui. Nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Irmãos, a aproximação daquele dia será marcado pela indiferença, será marcado pela apatia, será marcado pelo seletismo carnal na igreja. Eu vou explicar o que é isso. Indiferença, para algumas pessoas, tanto faz. Tanto faz. Isso eu imagino, irmão, que se aborrece a mim, se aborrece aos santos, eu fico imaginando, se aborrece a nós que somos humanos, o quanto aborrece o Senhor, o tal da indiferença. Se der para ir, eu vou, se não der, eu não vou. Se acontecer, aconteceu, se não acontecer, isso se chama indiferença. Indiferença. A pessoa vem para a igreja indiferente. Vem por vir, canta por cantar, faz por fazer. Nós precisamos, irmãos, pedir que o Senhor afogueie o nosso coração novamente. Dizer, Jesus, me ajuda, mantenha a minha lamparina acesa. Não precisa ser aquele fogaréu, Senhor, mas a lamparina precisa estar acesa. Tenho visto muitos fogaréis por aí, irmão, que muitas vezes assustam a gente. Oh, que fogaréu! Mas daqui a pouco não tem nem cinza mais. Então é melhor você manter a lamparina acesa. A chama ali, você servindo, orando, cantando, jejuando, ajudando, congregando. Nós vamos falar sobre isso aqui. Enfim, na presença de Deus. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Muito bem. Então, a aproximação daquele dia, olha o texto de Hebreus, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A aproximação daquele dia será marcado pela indiferença, pela apatia, pessoas, crentes apáticos, não sentem mais nada. Nos cultos, o poder de Deus está caindo, a pessoa está... Né? Nós estamos orando constantemente para que o Senhor repreenda esta apatia espiritual, gente. Né? A apatia tem a ver com a sonolência, tem a ver com a mornidão, tem a ver com a frivolidade, mais que frieza, frivolidade. A pessoa apática, ela não sente nada, não sente. Isso é ruim para a vida espiritual. Nós estamos vivos, queridos, e vivo sente, vivo tem sentimento, vivo tem o desejo de fazer, de progredir, de avançar, vivos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, 4 e 5, veja só essa questão, não somente da indiferença, da apatia, mas também do seletismo carnal da igreja, o seletismo carnal. Eu vou explicar isso para vocês. 2 Timóteo 4, versos 3, 4 e 5, diz assim, pois virá o tempo, não fala o dia, né? Não, fala o tempo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, estou lendo numa versão mais atual. Pelo contrário, sentindo coceira, aí na Bíblia dos Irmãos fala comichão, né? Fala comichão, é coceira. Pelo contrário, estas pessoas sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Mitos são fábulas, historinhas. Aí Paulo aconselha a Timóteo, diz, mas você não.
Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério. Ou seja, seja diferente, faça diferente, pense diferente, haja diferente, Timóteo. Mas note os irmãos, um grande sinal aqui. Pessoas que não suportam mais ouvir a palavra pregada de forma pura, de forma honesta, de forma diligente, de forma que mexa, irmão. Porque a palavra que muda as nossas vidas é a palavra que mexe conosco. Ora, se eu ouvir uma pessoa que massageia o meu ego, igual esses coachings por aí estão massageando o ego das pessoas, isso não muda as pessoas. Isso não muda. Não muda. Para vocês terem ideia, outro dia eu recebi no meu status lá uma mensagem, quando eu fui olhar, eu falei, Deus do céu. Aí quando eu olhei no final, era uma mensagem de Paulo Coelho. Crente mandando mensagem de Paulo Coelho, irmão. Irmão Daniel, meu Deus do céu, não estão mais filtrando. Eles veem uma frase bonita, e nem bonita era, irmão, porque falava que não existe uma forma de nós provarmos que Deus existe. Recebi isso. E nós ficamos assustados. Mas nós pensamos, aquele dia está chegando, irmão. Está chegando aquele dia. Está chegando. Para estar acontecendo, as pessoas estão, de forma seletiva, escolhendo o que elas querem ouvir. Escolhendo aquelas pessoas, aqueles pregadores que agradam. Oh, esse é o tal. E nem chamam de pastores, esse é o cara. Esse é o cara. É o cara, mas cadê isso aqui? Cadê? A palavra que muda a gente, irmão, é a palavra que nos confronta. E diz assim, olha, crente, você precisa melhorar, você precisa mudar. Nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar, nós precisamos proclamar e viver um cristianismo verdadeiro. O escritor aos Hebreus fala sobre a respeito daquele dia, e Paulo dizendo aqui, ele fala, chegará um tempo, e eu vou dizer para os irmãos, esse tempo chegou. Esse tempo chegou, irmão, chegou. As pessoas de forma seletiva, por causa da sua carnalidade, estão escolhendo. Ah, não dá para aguentar isso. Falaram isso até para Jesus. Quando Jesus estava muito bravo, falando que as pessoas estavam com ele ali, querendo ouvi-lo somente por causa do pão que ele tinha dado e do peixe, e as pessoas ficaram irritadas e foram saindo. Quem pode suportar esse sermão? Elas diziam. A ponto do Senhor dizer para os discípulos, se vocês quiserem ir, vão também. Chegou o tempo, irmão, das pessoas com coceira no ouvido, ó, não querem ouvir. Não querem que a pregação mexa na ferida, esprema o carnegão, seja como um boldo, sabe? Amargo que desce e cura. As pessoas, chegou o tempo. Chegou o tempo. Essas pessoas escolhendo, se recusando a dar ouvidos à verdade. Né? Mas a orientação de Paulo para Timóteo é, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Eu quero te abençoar com essa palavra, irmão, que Deus nos ajude a cumprir o ministério. Você tem ministério, irmão, você tem ministério, pode não ser o da pregação, pode não ser do ensino, da teologia, mas você tem ministério. Preste atenção no que o Senhor te deu e execute, faça. Ah, pastor, não é coisa grande, mas Deus não trabalha. Deus não pensa dessa forma. Mas Ele te chamou, Ele nos chamou. Ele nos chamou. Ele nos chamou, irmão. Glória a Deus. Ele nos chamou. Então não vamos permitir com que fábulas, historinhas agradem. Eu sei que é bom ouvir, sabe, algumas historinhas aí, não, porque você... Mas tem muita gente, irmão, com a vida atrapalhada, que não muda e não se deixa mudar pela palavra do Senhor, então fica de forma seletiva procurando lugares que lhe agradem. Lugares onde sermões são muito bem elaborados para que agrade ao povo.
Jesus nunca se preocupou com isso, não, gente. A preocupação, entre aspas, a preocupação do Senhor era que vidas fossem transformadas, vidas chegassem ao Pai. Ele pregava para mostrar o Pai, através dele, para as vidas. Se iria lhes agradar ou não, ele não se preocupava com isso. Porque o verdadeiro evangelho, gente, não é popular, viu? Nós temos que aprender isso. O verdadeiro evangelho não é popular, gente. O verdadeiro evangelho é aquele que confronta, é aquele que muda, é aquele que mexe. É aquele que mexe. Amém, igreja? Então, é a respeito desse dia esperado pela Santa Igreja que o escritor aos Hebreus fala. E para encerrar, irmãos, para irmos para as nossas casas, guardando esta palavra de Deus, sabendo que vai se aproximando aquele dia, o Espírito Santo do Senhor, ele inspirou o escritor a orientar a igreja para agir de uma forma que a igreja continue aguardando aquele dia. O que é que eu preciso fazer quando eu sei que aquele dia está se aproximando? Todos nós sabemos disso. Nós olhamos para as coisas que estão acontecendo, tudo evidencia que o dia está chegando, irmão. E nós não podemos ser pegos de surpresa. Agora, sabendo que vai se aproximando aquele dia, o escritor aos Hebreus, ele nos fala a respeito de 4 atitudes que nós devemos guardar na nossa vida, pensando naquele dia. Então, vamos a elas para nós encerrarmos. Primeiro, pensando, sabendo que aquele dia, a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, esse dia é chamado dia de Cristo. O dia de Cristo, o dia do arrebatamento é chamado dia de Cristo. O dia em que o Senhor virá de forma visível é o dia do Senhor. Ele vem tratar com Israel. E o dia de Deus é o dia da vingança do nosso Deus. Quando o Senhor, ele vai se vingar. Ele pode fazer isso? É claro que ele pode. Se ele fez o mundo, aqueles que nele habitam, as pessoas estão levando de qualquer forma, brincando com Deus, brincando com tudo que se refere ao Senhor. A Bíblia diz que um dia o Senhor vai se vingar. A Bíblia diz que o Senhor vai dar risada do ímpio naquele dia. Vai dar risada. Está escrito no texto sagrado. Hoje as pessoas riem de Deus, riem de Jesus, brincam com o Espírito Santo, brincam com as coisas sagradas, profanam até o templo, a casa de Deus, mas haverá um dia em que o Senhor se vingará de tudo isso. Esse dia se chama o grande dia de Deus. Mas nós estamos falando sobre o dia de Cristo, aquele dia. É o dia da igreja, irmão. É o meu dia, é o seu dia, é o dia de Cristo. É sobre este dia. E o escritor aos Hebreus, ele fala aqui a respeito de 4 atitudes que nós devemos ter ou guardar, pensando no arrebatamento, aguardando aquele dia. A primeira está no versículo 22. Ele diz assim, cheguemo-nos. Repita essa expressão, diga, cheguemo-nos. Ele diz assim, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, ou seja, uma consciência lavada pelo sangue de Cristo, tranquila, e o corpo purificado, lavado, santificado com água limpa, água que se faz referência à palavra do Senhor. Então, o que é que o escritor aos Hebreus está querendo dizer? A palavra chegar aqui, irmãos, o sentido dela é aproximar-se mesmo. Mas é aproximar-se, não somente aproximar-se, mas é concordar com a pessoa que você está se aproximando. Isso aqui é mais profundo. É se aproximar concordando com a pessoa para a qual eu estou me aproximando. Deu para entender isso? Esse é o sentido de chegar-se. Cheguemo-nos. Então, sabendo que aquele dia se aproxima, o texto sagrado, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós devemos nos aproximar mais de Deus. Ora, se eu e você nós sabemos que aquele dia está se aproximando, a orientação do texto é: se aproxime mais de Deus. Chegue-se a Deus. Concorde mais com Deus. Né? Temos observado pessoas discordando até de Deus. Por isso que a Bíblia diz, andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles. Né?
O texto aqui está dizendo, se você sabe que aquele dia está se aproximando, então aproxime-se mais de Deus. A orientação é essa. Concorde mais com Deus. Concordar, irmão, significa estar um para o outro. É a história do casal, né? Que caminha durante 30 anos, 40 anos juntos. Por quê? Porque nunca brigam? Não. Mas porque eles chegam a um acordo. Exatamente esse é o sentido aqui. É aproximar-se de Deus concordando com Ele. Glória a Deus. Aproximar-se do Senhor. Tiago diz assim, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Porque Deus quer se aproximar de nós. Então, irmãos, a proximidade da volta de Jesus exige de nós maior aproximação de Deus. Está entendido isso, irmãos? A aproximação da volta do Senhor exige de nós que nós nos aproximemos mais de Deus. Estará mais seguro, perto do arrebatamento da igreja, aquele que estiver mais próximo de Deus. Estará em segurança, estará tranquilo, aquele que, sabendo que aquele dia vai se aproximando, está se aproximando mais de Deus a cada dia. É o seu caso, irmão? É o nosso caso? Estamos nos aproximando mais de Deus? Oh, glória a Deus! Nós precisamos nos aproximar mais de Deus, gente. Nós precisamos. E como é que eu devo me aproximar? A Bíblia diz assim, com coração verdadeiro. Porque Deus não tem negócio com mentira, não adianta. As pessoas enganam o pastor, enganam o chefe, a esposa, o filho, mas a Deus ninguém engana. Então o texto diz assim, ó, vocês precisam se aproximar de Deus, mas aproximem da seguinte forma, com um coração verdadeiro. Rasga o seu coração diante de Deus. Inteira, completa certeza de fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador. A Bíblia diz, como é que eu me aproximo de Deus? Com um coração purificado. Coração purificado aqui, irmão, significa coração sincero. Quando eu me aproximo de Deus, eu não preciso me aproximar de Deus com melismas, sabe? Com linguagem difícil, com grego, com hebraico, com aramaico, embora isso seja muito bom e nos ajude a estudar o texto sagrado e a elucidá-lo, mas quando eu me aproximo de Deus, eu não preciso disso. O que eu preciso é de um coração verdadeiro, eu preciso de uma inteira certeza de fé, estou me aproximando de Deus, Ele existe, e com um coração sincero. Com um coração sincero, Senhor, estou aqui. Senhor, sou esse aqui. É isso, com um coração sincero. E por último, com um coração santificado. Coração santificado aqui fala de um corpo, né? Um corpo santificado, fala do templo do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que deve ser puro, lavado pela palavra de Deus, que é a água limpa. O que esse texto nos ensina, irmãos, é que Deus quer que nós nos aproximemos dele. Deus quer que nós nos aproximemos dele. E eu pergunto para os irmãos, não é bom isso? Nós nos aproximarmos de Deus? Pena que crentes estão se esquecendo disso, gente. Oh, como é bom nós nos aproximar de Deus. Aqui nós estamos ensaiando uma proximidade. Cada culto, cada oração, cada escola dominical, cada ensaio, cada culto num lar. Nós estamos ensaiando para aquele dia estarmos bem próximos de Deus, bem pertinho dele. Glória ao nome do Senhor. É a figura daquele pai que quer que os seus filhos estejam próximos a ele. Qual é o pai que não quer, irmão, que o filho esteja próximo a ele? Qual é a mãe que não quer, né? E o Senhor, ele alerta, para não sermos pegos de surpresa por aquele dia. A segunda atitude que o texto está nos ensinando, além de sabendo que aquele dia está chegando, nos aproximarmos mais de Deus, além desta característica, ou além dessa atitude, o versículo 23 nos fala de outra atitude. Sabendo que aquele dia se aproxima, o escritor diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha que maravilhoso isso. Reter, diga assim, reter a esperança. Com base em quê, irmãos? A resposta é com base na fidelidade de Deus. Por que eu tenho esperança? Porque Deus, ele é fiel. Fiel é aquele que prometeu.
Fiel é aquele que prometeu. Aquele que prometeu é ele que sustenta a nossa esperança. Então, o escritor diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é quem prometeu. Quem prometeu é fiel. Reter aqui, no original, significa guardar. Mas não somente guardar. Reter não é somente guardar. Reter é segurar com força, não é pegar e segurar e não soltar. Eu não solto, eu não solto, eu não abro mão. É como o Jacó lá no Val de Jaboque. Ele precisava urgentemente daquela bênção de Deus através daquele ser celestial. Ele sabia que o seu irmão Esaú vinha com muita gente para acabar com a família. Então, quando o anjo de Deus se manifestou, ele disse: eu não te solto enquanto eu não te abençoar. Isso é reter, irmão, isso é segurar. Então, o escritor ele está dizendo: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos, você confessa que tem esperança? Confesso. Então, segura essa esperança. Então, guarda essa esperança. Proteja com todas as suas forças essa esperança. Por que, irmãos e irmãos que estão lá em casa? Porque o diabo, ele é doido, irmão, para roubar, para matar e para destruir a nossa esperança. Ele sabe, o inimigo das nossas almas, ele sabe que crente que perde a esperança, perde a motivação. Crente que perde a esperança, perde a motivação. Perdendo a motivação, perde a alegria. Perdendo a alegria, perde o ânimo. E ânimo aqui é alma. Perde o gosto pela vida. Perde o ânimo, perde a alma. O inimigo ele sabe que a pessoa que perde a esperança, perde o objetivo maior. Perde de vista o céu, perdeu a esperança de vida eterna. Ele sabe que a pessoa que perde a esperança, perde o alvo, perde as forças. Perde as forças. Então, irmãos, reter é não abrir mão. Diga assim, reter é não abrir mão. Então, meu santo, minha irmã, meu irmão, jamais abra mão da esperança. Porque nós iremos para o céu, irmão, e ponto. Glória a Deus. Nós iremos para o céu e ponto. Reter é lutar para não perder. É por isso que o escritor aqui, ele reforça a expressão dizendo: retenhamos com firmeza a nossa esperança. E qual é a chancela, qual é o carimbo de que essa esperança não será frustrada? A Bíblia diz: porque fiel é aquele que prometeu. Quem prometeu à igreja é fiel. Quem disse que a promessa vai se cumprir, que as promessas vão se cumprir, é fiel, irmão. Essa é a chancela. Esse é o carimbo. Esse é o carimbo. Quem disse que a igreja irá reinar com Cristo é fiel. Então, ele é fiel porque ele não muda, ele não mente, não falha, não desperta. Deus não desperta falsas expectativas em nós. Deus nunca faz isso, irmão. O ser humano faz, Deus não. Deus não desperta falsa expectativa em nós. Não, o que ele promete, ele cumpre, porque a palavra dele é firme. E as suas promessas, nas suas promessas, quando Deus promete, inserido na promessa já está o amém. Ele já fez. Quando ele promete, ali já está o amém. Já está embutido na promessa. A terceira atitude que nós devemos ter, sabendo que aquele dia se aproxima, está aí no versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, irmãos, o que é que o escritor aqui está ensinando? Sabendo que aquele dia se aproxima, o texto, o escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, ele nos ensina o seguinte: consideremos-nos uns aos outros e nos estimulemos ao amor e às boas obras. Existe uma versão interessante, eu gosto muito dela, às vezes eu estudo por ela, a versão Nova Almeida atualizada, ela clarifica melhor esse versículo. Ela diz assim, ó: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor de Deus e na prática de boas obras. Animar aqui significa entender. Animar significa considerar atenciosamente, com atenção. Ou seja,
não é pensar somente em você. Eu não posso pensar só em mim. No tocante ao evangelho, no tocante à cristandade, irmão, nós não podemos viver o que alguns estão vivendo de forma egoísta, pensando somente em si, querendo somente para si. Não. No tocante ao evangelho, no tocante à palavra de Deus, no tocante à cristandade, o que o texto está nos ensinando, sabendo que aquele dia está se aproximando, é que nós devemos nos animar uns aos outros. Quiçá num tempo desse, irmão, quiçá num tempo desse, nós precisamos buscar de Deus uma boa palavra para os nossos irmãos. Existem pessoas desanimadas, sim, e que precisam de uma palavra através de vocês, de mim, de nós, uma palavra da parte de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra verdadeira. O texto está dizendo, vocês, sabendo que aquele dia está se aproximando, animem-se uns aos outros. E não existe, irmão, para um bom crente, uma palavra de ânimo maior do que essa. Jesus está voltando, Ele vem nos buscar, Ele vai nos tirar daqui, Ele vai transformar o nosso corpo. Nós vamos mudar de mundo, vamos morar na eternidade. Não existe maior palavra, uma outra palavra que nos anime mais. Seja na vida ou na morte. Seja na vida ou na morte. Então, animar significa também entender, considerar, tenha consideração, né? Dê atenção, anime as pessoas, mas não seja um propagador de desânimo. Tem gente que é propagador de desânimo. Você chega, você fala com a pessoa, não, parece aquele personagem de desenho, irmão Flávio. Ó dia, ó céus, ó azar e tudo mais. Vocês já viram? Vocês já assistiram, né? Tem gente que é assim. Não, nós devemos animar. Irmãos, olha, a palavra do Senhor diz assim, assim, assim. É a palavra do Senhor, isso nos anima. Não tem nada melhor, irmão, do que quando a angústia bate, a gente entra no quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. A gente sai dali, não é, irmã Esther, irmão Daniel, irmã Graciete, irmãos, né, Roberta, a gente sai dali animado. O Espírito de Deus chega ali, ainda que a gente esteja quebrado. O Espírito do Senhor chega ali e nos anima, glória a Deus. Então, nós temos que fazer exatamente, sabendo que aquele dia está se aproximando, e com a proximidade daquele dia, o amor vai se esfriar, vai a indiferença bater, nós temos que animar os irmãos. Anime um irmão, viu, querido? Seja uma ferramenta, sejamos uma ferramenta de Deus para animar, para dizer, olha, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, glória a Deus, palavra de ânimo. Palavra de ânimo, eu não estou falando daquela confissão positiva, não, estou falando de palavra, irmão, palavra de Deus. Meu filho, aguenta firme, Jesus está voltando. Meu filho, meu irmão, minha irmã, aguenta firme, porque daqui a pouco nós estaremos com o Senhor, tudo isso aqui vai passar, e você vai animando daqui a pouco aquela alma que estava abatida, triste, ela se anima, é verdade, Jesus vem buscar a igreja, nós vamos embora daqui. Glória a Deus, isso é o que o texto está dizendo. Considerem-se uns aos outros, estimulem-se uns aos outros no amor, não é na briga, na contenda, no disse-me-disse, não, no mimimi, não. Estimulem-se uns aos outros no amor e as boas obras. Irmão, vamos fazer diferente? Quando alguém chega para falar mal, você faz diferente. Não fala mal, não, vamos ajudar, vamos abençoar, vamos orar. Quando não souber como ajudar, vá orar. Irmão, eu não sei o que fazer, então vou orar por aquela vida. Irmão, isso é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor para nós, irmão, para todos nós. Amém, queridos? Muito bem. O texto ensina que Jesus ele trazia ânimo às pessoas. Jesus ele dava atenção às pessoas. Jesus entendia as pessoas. Jesus estimulava as pessoas. Jesus encorajava as pessoas. Para aquele paralítico, eu me lembro que o Senhor disse assim, levanta-te. Levanta-te. O negócio com o Senhor é sempre assim. Vocês já notaram? Um paralítico, ele manda levantar. Levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. Levanta-te. Isso é estimular, irmão. Eu não posso nunca dizer para o meu irmão, irmão, olha, eu acho que isso não vai dar certo, não vai acontecer. Não, isso não é palavra de estímulo. Isso daí é palavra, irmão, daqueles espias que chegaram diante da congregação e quase fizeram que a congregação apedrejasse Moisés e Arão. Ah, a terra é boa, olha que cada fruto bonito, mas a gente não vai conseguir entrar lá. Tem gigante,
tem isso, tem aquilo, nós não vamos conseguir. Aí 2 entraram na frente da congregação e disseram, não, se o Senhor for conosco, Ele é conosco, Ele prometeu, Ele vai tirar aquele povo de lá e nos colocar lá. Isso é palavra de ânimo, gente. Isso é palavra de ânimo. Palavra de ânimo. Jesus encorajava as pessoas. Levanta-te. Eu me lembro quando o Senhor estava indo para a casa de Jairo, chegaram para Jairo e falaram, olha, não incomoda mais o mestre, não. A sua menina morreu. Aí Jesus imediatamente coloca a mão no ombro de Jairo e fala, não temas, crê somente, eu vou lá. Ânimo. Eu me lembrei que um leproso se aproxima de Jesus, ele não sabia se Jesus queria curá-lo, mas ele sabia que Jesus podia curá-lo. Então ele disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar essa lepra do meu corpo. Aí o Senhor tocou nele, irmão. Antes de falar, o Senhor tocou. Leia o texto. Antes de falar, o Senhor tocou. O Senhor fez assim, ó. Quero, seja limpo. E a lepra desapareceu. Essa é palavra de ânimo, irmão. Nós precisamos aprender com o Senhor. Para uma mulher, o Senhor disse assim, nem eu te condeno, nem eu. Vai e não peques mais. Isso é estimular. Isso é animar a pessoa. Tem esperança, filho, tem esperança, irmão, tem esperança. Vamos servir, vamos ser útil, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. É um ajudando o outro. Um ao outro ajudou, né? Pegando o texto e aplicando de forma correta, ou de forma positiva, eu digo. Um ao outro ajudou. Diga assim, um ao outro ajudou. Para o ladrão, irmão, arrependido lá na cruz, à beira da morte, o que foi que o Senhor disse? Não tem jeito para você. Não. O moço se arrependeu, olhou, reconheceu o senhorio do Senhor Jesus, falou com o Senhor, e o Senhor disse, não se preocupe, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Agora, irmãos, preste atenção. A pessoa morrendo, preste atenção na cena, nos últimos minutos de vida, porque a crucificação, irmão, ela ia tirando o fôlego da pessoa, ia asfixiando. A pessoa ficava pendurada, daqui a pouco o corpo não aguenta e vai caindo, isso ia asfixiando. Então, aquele homem estava à beira da asfixia. Aí o Senhor olha para ele e diz assim, fique tranquilo, hoje você estará comigo no paraíso. Isso é palavra de ânimo, irmão, para um moribundo. Estava perdido a vida toda, mas se arrependeu, reconheceu, Jesus é maravilhoso. Ele diz, hoje você estará comigo no paraíso. Você está entendendo, irmão? É animar. É animar. Glória a Deus. É o nosso dever. E por fim, o último versículo do texto sagrado que eu quero deixar com os irmãos. Sabendo que aquele dia se aproxima, o versículo 25 diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. A expressão aqui é, sabendo que aquele dia está se aproximando, o escritor diz assim, não deixem de se reunir. Não deixem de congregar. Não deixem. Irmãos, naquela época em que essa carta foi escrita, os cristãos eles estavam sob uma severa perseguição. Eles estavam passando uma grande luta. Uma situação muito complicada. E muitos deles, por causa da situação complicada, eles estavam sendo tentados a deixar o Evangelho. Deixar o Evangelho, irmão, é uma tentação. Deixar a igreja é uma tentação. Deixar a fé que nós professamos durante 10, 20, 30, 40 anos é uma tentação. Esses irmãos estavam sendo tentados pela situação, estavam sofrendo tanto que eles estavam dizendo assim, não compensa. É melhor a gente deixar e servir ao império, servir ao imperador, do que seguir na nossa crença, na nossa fé. Então, o escritor ele diz, irmãos, vocês sabem que aquele dia está se aproximando. Está se aproximando aquele dia. Não deixem de estar juntos. Aqui o congregar, irmão, é estar juntos. Não é bom nós estarmos juntos? É ruim, irmão, nós estarmos juntos? Eu entendo, irmão, desde que eu me converti no ano de 1980, com 10 anos de idade, que uma das melhores coisas do mundo é a igreja estar junta.
É por isso que verdadeiros cristãos, que alguns deles estão ali, ó, verdadeiros cristãos sentiram, irmão, a falta de estar aqui na igreja, de estar no templo. Eu digo verdadeiros cristãos, viu? Verdadeiros cristãos sentiram a falta. Por quê? Por quê, pastor? Porque, irmãos, o maior exemplo de que nós devemos congregar, de que nós devemos nos reunir na casa de Deus, quem deu o maior exemplo foi o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele frequentemente ele ia à casa de Deus, vocês se lembram disso? Maria e José procurando Jesus estava com 12 anos de idade, Jesus era um adolescente, e procura daqui, procura de lá, foram para frente, voltaram, quando voltaram pensaram, vamos até o templo, né? Quando chegaram no templo, onde é que Jesus estava? Assentado no meio dos mestres do templo. E eles ainda quiseram dar uma bronca em Jesus, irmã Esther. Ô, meu filho, você nos preocupou. Nós procuramos você entre os parentes, porque tem gente que é assim, né? Procura Jesus em todo lugar, menos na igreja. Procura na casa do vizinho, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e procura em todo lugar, mas não procura na casa de Deus. Tem gente que, infelizmente, é assim. Mas nós vamos aprender. E José e Maria disseram para Jesus, olha, você nos preocupou, nós procuramos você em todos os lugares. Ele só deu uma resposta. Ele falou assim, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Jesus foi o maior exemplo, irmão, de que nós devemos estar na casa de Deus. Jesus ia frequentemente à sinagoga. Todo sábado os judeus se reuniam na sinagoga desde os tempos de Neemias. Eles se reuniam na sinagoga para estudar o texto sagrado. As mulheres também iam, elas tinham um lugar separado dos homens na mesma sinagoga, mas eles iam, as famílias iam. Famílias apresentavam os seus filhos, as suas crianças na sinagoga. Então, eles eram templários, frequentavam o templo, né? Então, Jesus, ele frequentava a sinagoga, ele ia frequentemente à sinagoga, ele se reunia frequentemente com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Na última noite, irmão, na última noite de Jesus, antes da crucificação, o que ele mais desejou? Vocês sabem? Vocês sabem o que mais Jesus desejou? Vocês se lembram? Jesus disse assim, eu desejei muito estar com vocês, comendo essa Páscoa. O último desejo de Jesus, antes de ser crucificado, era estar com os irmãos, era estar com os filhos, com os amigos deles. Veja, irmão, isso é um exemplo, né? A igreja primitiva, ela se reunia frequentemente para congregar. Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Os irmãos reunidos, partiam pão de casa em casa, havia graça, salvação de almas, eles guardavam a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações, e a Bíblia diz, estavam sempre juntos, estavam congregando. Né? Então, não haverá desculpas diante do Senhor, não. Né? Não haverá desculpas. Quiçá, o texto diz, quando sabemos que aquele dia vai se aproximando, o texto diz, não deixem de se reunir, não deixem de congregar. Igreja que é igreja, irmão, congrega. Não existe desigrejado. Hoje nós estamos passando por uma situação sui generis, uma situação diferente, não só no Brasil, mas no mundo. Mas passando essa situação, e devagar ela vai minimizando, congregue, nós temos que congregar, porque a igreja congrega. Congrega. Não é honesto, irmão, nós não podemos não ser honestos conosco mesmo. Nós precisamos voltar a congregar. A igreja precisa entender isso. De uma forma diferente, tudo bem que o seja, mas a igreja sempre congregou, e a igreja sempre congregará, porque Jesus também congregava. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Que a palavra de Deus, ela seja sempre o nosso norte, a nossa bússola, para que nós não erremos o caminho e nós não percamos o alvo maior das nossas vidas. Amém, querido? Deus abençoe a todos vocês, aos nossos queridos lá em casa. Deus abençoe. Da mesma forma, são amados, santos do Senhor, queridos que estão ali, aguardando e que aos poucos estão voltando
E o importante é esse, irmão. Nós sabemos que aquele dia está se aproximando. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado aos irmãos presbíteros presentes, aos irmãos diáconos, diaconisas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, aquele dia está se aproximando. Vamos guardar, vamos reter com firmeza essa palavra, reter com firmeza a nossa esperança. Não perca a esperança, irmão, não perca. Não importa o governo, não importa o sistema de governo, não perca a esperança em Deus. Não perca a esperança no céu. Não perca o céu que é o maior objetivo nosso. Está aqui, irmão. O Senhor nos passou hoje uma bula, uma receita. Convém que nós façamos o que Ele nos mandou fazer. Deus abençoe a igreja. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos por este tempo que o Senhor nos concedeu, Senhor, estar aqui na tua casa nesta noite. Meditamos na tua palavra e pela bondade do teu Espírito extraímos, Senhor, lições para que nós possamos continuar caminhando na tua presença. Possamos continuar firmes na esperança que o Senhor colocou no nosso coração e deu às nossas vidas que estavam perdidas. Continua a guardar, a proteger, Senhor, a prover o necessário para cada família, a cada lar, aos teus filhos, Senhor, que trabalham, aos teus filhos, Senhor, que estão aí andando, se locomovendo. Senhor, guarda, proteja, livra de todo mal, pois é promessa da tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a estarmos atentos, com as nossas lamparinas acesas, sabendo que o dia precioso, o dia, Senhor, que sairemos desta terra, está muito próximo. A nossa alma anela e suspira por este dia, Senhor. Que isto não se apague dos corações, da mente, Senhor, e da alma dos teus santos. Portanto, guarda-nos, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pedindo também, Senhor, a tua bênção sobre os teus filhos que estão enfermos, estão doentes. Senhor, há pessoas ainda agonizando em UTIs, Senhor, vivendo à custa de instrumentos, de máquinas, procurando respirar. Deus tenha misericórdia destas vidas, entra nas UTIs, Senhor, sopra o fôlego de vida, sopra a paz no coração e na alma, e que vidas tenham um encontro precioso com o Senhor neste momento, Senhor, de dificuldade. Guarda os teus santos, sê conosco, meu Senhor, pois a tua palavra diz que é a bênção do Senhor que nos enriquece. Então oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós. Juntos digamos, amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe a cada um de vocês. Retornem em paz para os vossos lares.